Shalom, boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que está chegando com muita alegria, com muito bom ânimo, eu quero que você declare comigo: em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Na sua boca há um milagre, amém? Eu creio que sim. Gênesis 17, nós vamos ver aqui que Abrão, ele vai ter, tanto Abrão como Sarai, vão ter os seus nomes mudados, vão ter aí a sua aliança com Deus restabelecida, e nós vamos ver aqui na Bíblia a primeira vez que aparece a expressão El Shaddai, e nós vamos entender o que significa e vamos hoje ser edificados através dessa mensagem. Eu tenho certeza que sim. Deus quer falar ao seu coração, Deus te conduziu até este devocional e que a sua prioridade seja o seu momento com Deus, amém? Vamos orar, mas antes disso eu te peço, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque a qualquer momento a gente pode abrir uma live para a gente conversar e fazer a confirmação da palavra. Também você pode, aí ingressar nessa jornada, E não somente você sozinho, mas convide o maior número de pessoas, um grupo de amigas. Ei, amiga, vamos montar um grupo? Vamos estudar a Bíblia? Começamos a ler aí com a pastorinha, com a pastora Ana, Gênesis. Vamos caminhar aí juntas de Gênesis a Apocalipse. É um tempinho curto, nada mais, nada menos do que 4 anos, 3 meses e um dia. Passa rapidinho, sim ou não? Fica ligadinho aí, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito edificada, a gente aprende junto. Você já leu os comentários? Você já deixou uma mensagem no comentário aqui? Olha, tem sempre um comentário de uma pessoa, da Justina. Ela é a caneta de Deus. A fotinha ali, o ícone dela é uma árvore. Se você ainda não leu os comentários da Justina, olha, eu cresço espiritualmente com os comentários dela, são muito edificantes e é como um complemento da mensagem. Então, não deixe de se alimentar também dos comentários e de deixar a sua mensagem para edificar outras vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de meditarmos na tua palavra. Senhor, revela a nós o que há nas entrelinhas e fala poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor, tem liberdade de agir na minha vida e eu acredito que na vida desse irmão, dessa irmã que ora comigo em concordância. Amém. Olha só. Diz aqui no versículo 1 que quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai. Olha só, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Ou seja, Abrão era grande pai e Abraão, pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua para o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. É muito bonito quando Deus, ele fala com Abrão e ele diz o seguinte para ele aqui. Ele se revela. A intimidade de Abrão com Deus estava
sendo ali cultivada durante esse período, a ponto de Deus se revelar a ele como Deus Todo-Poderoso. E Deus tem se revelado a nós. Eu tenho certeza que na maioria das vezes as quais você passa por situações nos quais você se sente oprimido, oprimida, que você se sente passando por uma situação assim muito difícil de você sozinho resolver, e você clama a Deus, você é ali preenchido de uma força que você fala assim, nossa, realmente o Senhor é comigo. Porque quando você se rende a Deus, o El Shaddai, ele aparece, ele se revela a você, o Deus Todo-Poderoso, e ele está se revelando a nós neste dia, amém? Você crê que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, está se revelando a você? Ele está se revelando a nós. E sabe, quando ele se revela a mim e a você, eu creio que neste dia, a mesma coisa que ele pediu para Abraão, ele pede para mim e para você. O que é? Né? Ele diz aqui, anda na minha presença e ser íntegro. Então Deus, ele pede uma coisa para mim e para você. Anda na minha presença e ser íntegro. Ele pede para que a gente permaneça na presença dele e que a gente siga em integridade. Uma vez que a presença de Deus é conosco, a integridade será uma consequência, porque se eu estou na presença de Deus, eu não vou querer entristecer o Espírito Santo, não vou querer fazer nada que agrida ali a Deus e, consequentemente, eu estarei íntegra. Porque não tem como eu estar na presença de Deus de uma forma impura, né? Aquela pessoa, ela não está agindo com integridade, mas está na presença de Deus. Não, ela pode não estar agindo com integridade, e há sim alguns casos que Deus, mesmo a pessoa em pecado, Deus ainda se manifesta na vida daquela pessoa, porque há uma unção sobre a vida daquela pessoa, e uma hora ela vai prestar conta do pecado dela, do erro dela. Que ao longo da nossa caminhada isso vai acontecer muito. Muitas das vezes a gente vai estar lutando contra um pecado de estimação, a gente vai estar lutando contra alguma coisa que a gente, às vezes é uma arrogância, às vezes é uma prepotência, às vezes é literalmente um vício, às vezes é literalmente algo que está acontecendo na carnalidade, mas às vezes não. Às vezes é algo que a gente não está praticando na carnalidade, mas a gente está trabalhando sentimentos. A gente se acha melhor do que os outros, e tem muito disso. Tem muitos cristãos que hoje, porque vão num culto, porque participam de um grupo, porque fazem algo, se acha melhor do que o outro, e isso é um grande engano, gente, né? Não é porque eu tô aqui ministrando a palavra que eu sou, nossa, pura, santa, sem defeitos, misericórdia, né? Sou uma pessoa que todos os dias preciso me arrepender diante de Deus. Qual que é a minha oração todos os dias diante do Pai Celestial? Pai, me perdoa por gestos, ações, palavras ou pensamentos que eu cometi contra ti ou contra qualquer um dos meus irmãos ou das pessoas ao meu redor. Porque é aquela velha história, né, que a gente conhece já, que o apóstolo Paulo disse, né? O mal que eu não quero praticar, sem querer acabo praticando. E o bem que eu quero, né? O bem que eu quero praticar eu não consigo. E o mal que eu não quero, sem querer, acabo praticando. E dando continuidade à leitura do texto aqui, ele fala o seguinte no versículo 7. Vamos aqui, ó. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. Por que eu li de novo esse versículo? Porque Deus, ele não quer ser só o meu Deus, ele não quer ser só o seu Deus, ele quer ser o Deus dos meus filhos, dos meus netos, das futuras gerações. Só que isso não está no meu controle, não está no seu controle. Qual que é a melhor arma que nós temos para que a nossa descendência, para que os nossos filhos, para que os nossos sejam alcançados? É a oração. Cada um vai viver o seu processo. Quando eu era até ali, até os meus 18, 19 anos, eu não estava na presença de Deus. Eu não conhecia as coisas do reino, eu não fui criada debaixo de princípios. E mesmo se eu fosse, eu sempre tive uma natureza de pagar para ver. Eu sempre fui aquela adolescente de querer
peitar a mãe, de querer fazer do meu jeito. E eu sempre fui muito cabeça dura, sabe? E ali muitas coisas eu tive que pagar para ver. Então, acredito que mesmo que eu tivesse sido criada num lar cristão, a minha natureza, né, me levaria a viver certas coisas que eu acabei vivendo. E então eu penso assim, a gente, óbvio que a gente quer que a nossa geração ela esteja no caminho do Senhor. Só que do mesmo jeito que eu passei por um processo, os meus filhos vão passar. Da mesma forma que você passou por um processo, os seus filhos também vão passar. E como que essa aliança que Deus estabelece conosco, ela vai ser validada? Através da nossa integridade, andando na presença de Deus e buscando constantemente em oração. Nós somos, acima de tudo, intercessores dos nossos. Amém? Você consegue entender com clareza isso? Versículo 8. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna. Eu serei o vosso Deus. É interessante isso porque tem aqueles louvores, né, que fala caminhando eu vou para Canaã. E quando a gente fala Canaã, até hoje, quando a gente fala que vai para a terra prometida, eita glória, irmã! Eu vou para a terra prometida. Quando uma pessoa muda, né, de uma cidade para outra, a gente tem essa coisa entre os irmãos, né, aqueles que conhecem mais de Bíblia. Olha, eu tô na Canaã, eu tô vivendo o melhor de Deus. Por quê? Porque a gente conhece o contexto bíblico e a gente sabe que o Senhor constantemente ele vai nos levar, né, ali na terra prometida. Ele nos conduz. Deus tem algo que é para mim, específico para mim. Deus tem algo que é específico para você. Mas entenda, eu estou falando de uma forma assim figurativa. Amém? Versículo 9. Declarou também Deus a Abraão, né? Que aqui ele já mudou o nome dele, né? No versículo lá em cima ele já tinha mudado. Então aqui, ó, declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura. Aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Quanto à circuncisão, por que hoje, pastora Ana, os homens não precisam ser circuncidados? Isso você precisa ficar firme aí nos devocionais para você entender o que acontece, né, ao longo da história. Por que nós vamos entendendo aqui que foi necessário que essa circuncisão acontecesse para que eles entendessem a aliança com Deus. Deus, ao longo do processo de amadurecimento do povo, foi dando algumas direções, até porque o coração do homem sempre foi tendencioso ao pecado, né? E ali a se afastar de Deus. Então Deus, ele sempre com muito amor, com muito carinho, criando estratégias para trazer, né, os seus filhos para perto dele. Farei circuncidar, versículo 11, a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão. Tanto os nascidos em tua casa, quanto os escravos e os que forem comprados por dinheiro. A algum estrangeiro e algum que forem comprados por dinheiro, a algum estrangeiro que não pertençam à tua raça, sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança marcada em vossos corpos será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer do sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do seu povo. Ele rompeu a minha aliança e determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara, princesa, né? Eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e grandes reis.
Ei, entenda bem, a promessa de Deus, ela não segue o padrão de lógica humana. Você pegou aí? A promessa de Deus, a bênção de Deus não vai seguir o padrão humano, a lógica humana. O meu esposo acordou de madrugada e ele estava orando e eu ouvindo ele ali, colocar os pedidos de oração ali, ele orando. E depois eu fui ler ali e falei assim, meu Deus, é fé, é fé. Aí eu olhei assim para os pedidos, comecei a chorar e falei, Senhor, o impossível tá aí. Nós estamos clamando e estamos dispostos a gastar nossa vida no seu altar. Então faça como o Senhor assim quiser. Tem coisas que humanamente falando é impossível, sim ou não? Muitas delas. Mas ou a gente crê e vive pela fé e faz o que tem que ser feito, ou você para no meio do caminho e acaba em nada. 17. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir. Ao pensar assim, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz um filho? Abraão sugeriu a Deus, concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. O próprio Abraão, pai da fé, pasme, ele falou, olha Deus, o negócio aqui, deixa eu te explicar, Deus, o negócio aqui tá muito impossível demais, tá muito fora do contexto, olha só, né? E ele começa, olha, eu vou te sugerir algo, Senhor, por que né, não compro tudo isso aí através de Ismael? A gente faz muito isso, sim ou não? Olha como Abraão era muito parecido comigo, com você. Versículo 19. Ao que Deus lhe contestou, o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Ei, o que o Senhor te disse, você sabe. E você sabe que é impossível, mas ele vai fazer porque ele é Deus. E pronto, acabou. Versículo 20. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael. Então Deus falou, peraí, mas eu entendi que você está preocupado com Ismael. Ô, Abraão, eu sei que esse coração aí de pai está preocupado com Ismael. Então entenda aqui, olha o mistério, Abraão. E eu o abençoarei. E lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Eu sou Deus, Abraão, não vou desamparar os seus. A promessa que é para um é para o outro, mas entenda bem. Todavia, versículo 21, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho que Sara dará à luz. Nesta mesma época, no ano que vem, assim que terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Naquele mesmo dia, não importa se estava já tarde, se estava escurecendo, o que fosse, naquele mesmo dia, Abraão ouviu a Deus e fez o que tinha que ser feito. Você entende? Muitas das vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente fica postergando, parece que isso é de Deus, amanhã eu faço. Não, naquele mesmo dia. Isso é um chamado para alguém aqui, hein? Vem 24. Abraão tinha exatamente 99 anos de idade quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho foram circuncidados naquele mesmo dia. Juntamente com Abraão foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados estrangeiros. Eu quero dizer para você, tem coisa que é para fazer ainda hoje. Então, bora fazer o que tem que ser feito. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, obrigado por essa mensagem, por esta palavra. Ah, querido Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso, venha sobre nós e através de nós e realiza a tua obra de poder e de milagres. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Dai-nos graça, Senhor, dai-nos entendimento, sabedoria, discernimento para fazermos, Deus,
conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Deus, o Senhor não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. O Senhor prometeu, e ainda que é impossível aos nossos olhos, eu creio que vai se cumprir, que vai acontecer. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que és. Agradecemos, ó Deus, pela vida, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, por tudo quanto tu és. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esta pessoa que já abençoou o canal com seu like, que já compartilhou, que está aí firme nessa caminhada. Que o Senhor abençoe poderosamente esta vida, realize os sonhos, os desejos do coração. Em nome de Jesus eu declaro cura, em nome de Jesus eu declaro restauração, em nome de Jesus eu declaro portas de emprego abertas, em nome de Jesus eu declaro vida de Deus sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Beijo grande e hashtag não fique triste, que eu não gravei hoje no quintal, viu, gente? Eu tentei, mas estava muito vento. Não estava conseguindo falar lá no meio do vento da ventania, hein? Então, ó, I love you e fica firme aí, hein, ó. Estamos avançando no nosso estudo de Gênesis. Dá que a gente chegue em Apocalipse. É já, gente, é já. Beijo grande, Deus te abençoe. Shalom.